Ceará em Pauta hoje recebe mais um convidado. Para conversar conosco, direto de sua residência em Fortaleza, cumprindo quarentena nesta pandemia, o secretário de Desenvolvimento Agrário, Francisco de Assis Diniz. Secretário, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço, Flaviano. É um prazer estar com você, abrindo a partir da sua audiência um abraço aos estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão e de todo o nosso querido Ceará. Hoje nós podemos olhar o Ceará e poder falar a partir do programa que você conduz com muita alegria. Secretário, a gente está diante de um momento muito complicado em termos de saúde. E a pasta que tem dominado a discussão, quer queira ou não, é a saúde. Mas eu lhe pergunto, como está a SDA diante de toda essa situação? Como é que vocês têm se planejado diante aí desta pandemia? Bom, o que nós estamos fazendo é, a partir da coordenação dos trabalhos do nosso governador Camilo, uma ação para minimizar os impactos da pandemia. O novo coronavírus, o Covid-19, ele tem um impacto real na vida de muitas famílias brasileiras, do mundo como um todo. É um vírus que é invisível, mas que já levou milhares de vidas. E para nós que fazemos a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, nós temos que olhar e observar como, a partir desse momento de crise, de dificuldade, temos que superar a superação do trabalho e principalmente da organização. A agricultura, ela tem um impacto, embora você tenha as ações minimizadas, porque não há vedações de você ser proibido do trabalho na lida campesina, no seu roçado, na sua atividade, seja da pecuária, seja da agricultura, mas você tem como, por exemplo, dificuldade de fazer a venda nas feiras livres, nos mercados regulares. E aí começa para nós o grande desafio, fazer com que a produção seja escoada. E com iniciativa, com criatividade, nós estamos superando isso em todo o estado do Ceará. Estamos estimulando para que as cooperativas possam acessar esses consumidores a partir do delivery ou do drive-thru, que são um mecanismo de vendas que evita o contato das pessoas. As experiências exitosas que a gente tem hoje em Quixaramubim, em São Benedito, em São Gonçalo, no Crato e aqui em Fortaleza, aponta para o uso correto das ferramentas, principalmente do uso da tecnologia a serviço do desenvolvimento, da comercialização e da integração. Concatenado a isso, nós temos o nosso governador, o governador Camilo Santana, usando com toda a sua sensibilidade, com toda a sua simplicidade, as ações para proteger os menos favorecidos. Ao longo de toda essa pandemia, o que a gente tem observado é que o governo do estado tem agido para minimizar o impacto da vida das famílias. Para isso, ele desenvolve um conjunto de intervenções que faz com que a gente tenha uma vida melhorada, se é que a gente pode dizer isso. Quando o governador criou o Vale Gás, possibilitando a mais de 250 mil famílias o gás butano para cozinhar. Quando possibilitou o Vale aos estudantes, dando acesso a mais de 423 mil estudantes. Ou quando deu para aquelas pessoas que consomem até 100 kW de energia, a condição de ter a energia zerada na sua conta, ou no consumo de água, da CAGES ou do CISAR, que a gente atinge aí mais de 550 mil famílias. Todas essas residências que consomem até 3 metros cúbicos de água estão isentas da conta. Então, essas ações fazem com que a política de proteção que é feita pelo governo do estado, através da Secretaria de Saúde e, sobretudo, do governador Camilo Santana, faz a gente ter uma percepção de que vamos passar, vamos superar e vamos voltar com muito mais força às nossas atividades em todo o estado do Ceará. São, a partir
de mecanismo de interação, de criatividade e o uso correto da internet e das novas tecnologias a serviço do homem e da mulher do campo, Fabiano. Secretário, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, quer queira ou não, está ligada diretamente também ao setor produtivo e, evidentemente, à economia do estado do Ceará. Tiramim, por exemplo, sede aqui da nossa emissora, é a maior bacia leiteira do estado e tem também na pecuária uma das formas de boa parte, na realidade, das famílias terem a sua renda mensal, diária, enfim. Então, quer queira ou não, a gente ainda tem a produção agrícola, no trabalho da agricultura, uma boa parte do setor econômico também dependendo aqui no nosso estado. Quais cobranças, diante dessa pandemia, o senhor já recebeu aí na SDA, agora, enfim, estando à frente da pasta, dessa categoria, da classe produtora do nosso estado? Chegou alguma reivindicação? Secretário, a gente está precisando disso, preciso que o senhor reveja aquilo. O senhor chegou a receber alguma demanda da classe produtora nesse período de quarentena, secretário? Sim, nós recebemos várias demandas dos mais diferentes setores da pecuária, onde um dos mais latentes é o caso dos produtores de leite. Nós recebemos a demanda para que pudéssemos ampliar o programa de aquisição de alimentos e nós sabemos que essa demanda ela não é uma demanda que possa ser atendida com recurso do Estado, ela é eminentemente do governo federal, ela passa obrigatoriamente para a ministra Tereza Cristina, que ela possa ter um olhar, já que o governo federal ele supre todas as políticas do âmbito do desenvolvimento como um todo. A outra demanda que nós recebemos são demandas do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Escolar, do PENAI, onde você busca o cumprimento dos 30% da parte do PENAI para a agricultura, ser fornecido pela agricultura familiar. A outra demanda que a gente tem é para dentro da SEASA, como dentro nesse processo há uma regulação do acesso dos produtos que vêm de outros estados para dentro do Ceará. Então, são demandas diferenciadas, são demandas que chegam, que a gente tem que olhar, tem que perceber, mas principalmente atendê-las na medida do que é possível por dentro das políticas do governo do estado. A outra demanda são dos setores que esperam o lançamento do projeto São José, que é uma demanda permanente que vem sendo acalentada, o sonho de ampliação das políticas do desenvolvimento e bem como as políticas que vêm para a gente das tecnologias sociais, os biodigestores e as cisternas de placa de primeira água e de segunda água. Então, são essas as demandas que chegam com mais frequência. Nós estamos atentos, nós estamos trabalhando com a sensibilidade daquilo que é feito hoje. A perspectiva é que a gente possa atender o governo do estado para ampliar esse arco de política através de uma ação da nossa primeira-dama, a doutora Onélia Santana, no que a gente chama do programa Mais Infância. Uma das ações do Mais Infância é o programa Mais Nutrição. Esse programa ele visa atender o que foi cadastrado e selecionado de 92 associações e entidades beneficentes. Já estamos atendendo 72, que é uma fábrica que produz o mix da sopa, a polpa e legumes e frutas in natura, onde nós entregamos e distribuímos a mais de 14.876 pessoas em Caucaia, Fortaleza e Maracanaú. Da mesma forma, onde nós tivemos o decreto de emergência por excesso de água nas cidades de Crateús, Novo Oriente, Quiterianópolis, Hidrolândia e mais recentemente em Pentecostes, já entregamos mais de 30 toneladas de alimentos para as famílias terem minimizado o impacto dos desastres que foi fruto do excesso de água nessas cidades. Do programa de aquisição de alimentos, que abastece as escolas e é uma iniciativa que se tem de adquirir também produtos da agricultura familiar. Eu recebi, logo que anunciei a entrevista do senhor, uma solicitação, inclusive, de alguns produtores. Eles falavam da seguinte situação: é possível o governo do estado tentar ampliar essa aquisição de alimentos? A gente sabe que hoje o produtor de leite,
ele está garantido, ele permanece fornecendo o seu leite para os grandes laticínios e não teve tanta queda na pandemia. Mais um exemplo, essas pessoas que estão produzindo queijo, ou então derivados, que o mercado praticamente deu uma queda. É possível o governo começar a incluir outros produtos também na agricultura familiar e diante desse momento que a gente vive extraordinário, vamos dizer assim, seria possível ampliar a aquisição desse programa ou realmente é algo que não dá para mexer mesmo nesse momento de emergência? Bom, o governador Camilo Santana, quando estava sendo negociado junto ao MAPA, ampliação, a medida provisória que estava prevendo um aumento de 500 milhões para o programa de aquisição de alimentos, ele tomou uma iniciativa, porque estava demorando muito. Atendeu aos estudantes, que vai levar 423 mil estudantes, um vale que corresponde a R$80. Esse vale, ele passará a ter um impacto real, porque a secretária Eliane Estrela, ela, na normatização do uso, determinou o que pode e o que não pode. Então, é um dos mecanismos que as pessoas podem estar adquirindo nos mercantis, nos comércios locais, nas ações regionalizadas. Agora, para dentro, propriamente dito, do Programa Nacional, eu acredito que nós vamos ter que aguardar, estamos aguardando há mais de 26 dias que esse recurso aprovado na medida provisória seja repassado. Como o Ceará é um dos melhores executores do programa e nós prestamos conta do que foi já executado em 2019, nós imaginamos que tenhamos uma preferência na contratação do novo convênio e esperamos isso. O novo convênio chegando, certamente nós vamos ampliar e dar laço para que nesse momento Sim. a agricultura familiar, local, regional possa ser ampliada e não só para a agricultura familiar, mas para o conjunto dos que produzem e que estão com o mercado a ser conquistado. Com relação à inclusão, eu também percebi uma certa cobrança da classe produtora para que eles fossem incluídos no Comitê de Crise Estadual de combate ao coronavírus. Essa demanda também já chegou ao conhecimento da Secretaria? Ela chegou e nós encaminhamos a quem de fato deve coordenar. Nós somos uma setorial. Na estrutura do governo, nós temos a Casa Civil, que é a secretaria que coordena as demais ações. E esses setores, esse segmento, pelo que eu sei, o secretário Elcio Batista já ampliou, recepcionando principalmente a FAEC, que é a federação que representa esse segmento e esses setores, e eles já estão, inclusive, participaram da última reunião, onde deram opiniões, sugestões, ou seja, é um governo que dialoga, é um governo que tem a necessidade de ouvir a todos os setores, e para que na retomada da economia, com a abertura, esse setor que é tão importante também possa ser ouvido, e com a sensibilidade do governador Camilo Santana, com a gerência, a gestão do secretário Elcio Batista, foi atendido plenamente. Bom, a gente viu aí a inclusão, trabalho do Congresso para incluir os agricultores no recebimento do auxílio de R$600 do governo federal, mas eu também quero lhe fazer a seguinte pergunta. Está havendo pressão também das secretarias de Estado para que o governo também antecipe o pagamento do Garantia Safra, secretário? Esta foi, Flávio, a principal pauta que os secretários, eu coordeno, me permita trazer essa informação. Eu sou presidente do Fórum dos Secretários do Nordeste e nós, na primeira reunião que fizemos, logo pós fechamento aí do decreto com os secretários e o consórcio dos governadores, nós fizemos uma reunião para avaliar quais medidas poderiam ser tomadas. E uma dessas medidas, numa pauta de 6 itens que nós encaminhamos à ministra Tereza Cristina, foi fazer a solicitação que todos os inscritos adimplentes que estivessem com suas obrigações quites fosse liberado a parcela dos R$840 para que eles recebessem o Garantia Safra 2018-2019. E qual é a fundamentação? Primeiro que é um seguro. Segundo que ele já está depositado, está em conta, não é dinheiro que você vai buscar, ele já está ali ao alcance. Precisaria só uma medida burocrática, administrativa,
encaminhada da ministra para o Ministério da Fazenda e, como subsequente, através do presidente, a sanção de uma portaria ou de um decreto ou de uma medida provisória, o que daria para todos os agricultores um seguro, que embora ele esteja lá tipificado com excesso ou falta de água por relacionamento de questões hídricas, o nosso fundamento é que nós estaríamos tratando de uma questão humanitária. Como já foi excepcionado em 2013, nós não estaríamos fazendo nada de novo, nós estaríamos apenas e tão somente replicando o que já foi feito uma vez por situação emergencial, e aí sim dá a quem de fato tem direito essa prerrogativa. O fato de estarmos incluso na medida provisória, agora na lei, que alberga os agricultores para receber os R$600, vai ser, sem sombra de dúvida, um momento oportuno, porque tem muita gente passando fome, tem muita gente passando dificuldade. Uma coisa são aquelas pessoas que detêm um padrão de vida, uma reserva, uma poupança, eles podem passar 2 meses, 3 meses, segura até 5 meses, mas quem trabalha no seu dia a dia, trabalha durante o dia... Vive na informalidade, no bico, né, secretário? E a informalidade é muito grande, então isso será fundamental e terá o uso muito correto para essas famílias. Bom, o senhor secretário de Estado está à frente do desenvolvimento agrário, mas também é filiado ao Partido dos Trabalhadores. E eu quero daqui a pouco, no retorno do intervalo comercial, também saber um pouquinho da opinião do senhor com relação a todo esse momento político que o nosso país vive, se for possível. 3 minutos, a gente volta daqui a pouco. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá, eu sou Fabiano Piúba, secretário de Cultura do Estado do Ceará. Estou aqui na Sertão TV e quero parabenizar esse empreendimento, essa iniciativa tão importante a partir da cidade de Xaramubim, do Sertão Central, para o Ceará e para o Nordeste e para o Brasil. Parabéns e vida longa à Sertão TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Eu uso o Brisa Móvel, o chip da BrisaNet que me deixa conectada o dia inteiro. A melhor forma de sair de casa sem colocar o pé na rua é através da leitura. Vou deixar aqui 2 sugestões de livros bem interessantes: Os Miseráveis, de Victor Hugo, e Educação e Luta de Classes, de Aníbal Ponce. Boa leitura! Apoio Fundação Canudos. Coronavírus. Atenção! Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Apoio Sistema Maior de Comunicação. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, Francisco de Assis Diniz. Secretário, vamos sair um pouquinho do governo do Estado, falar um pouquinho de política. O senhor é filiado ao Partido dos Trabalhadores, tem sido um dos partidos mais atacados nesses últimos tempos, principalmente pelos integrantes ou simpatizantes do governo federal.
Como é que o senhor está vendo todo esse momento político que o nosso país vive, meio que essa contramão que está indo também o chefe da nação contra as determinações, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, e o senhor, enquanto também figura que integra a política estadual, vê todo esse cenário a qual a gente está inserido? Eu acho que ou o Congresso e o Supremo tomam uma medida, ou o Bolsonaro vai dar um golpe e implantar um estado de exceção no Brasil. Todas as medidas já foram anunciadas e o Bolsonaro, ele flerta durante o dia e a noite, na madrugada, para o obscurantismo. Ele flerta com uma direita raivosa, carcomida, ele flerta com o setor messiânico que tem nas mais diferentes matrizes religiosas dos evangélicos, e ele flerta com o autoritarismo. Embora diga que tem... Os atos dele são muito simbólicos, Flávio. Vamos ver. Dia 19 ele vai para frente do quartel central do Exército. Qual é o simbolismo? Ele fala e atrás dele tem o Exército. Aquela fala é dizer, eu estou falando aqui porque o Exército conta comigo. O Exército está comigo. No outro dia, ele vai para frente do Palácio do Planalto e diz, os militares estão comigo. E cada dia ele toma medida. E diz mais, espero que essa semana nós não temos nada que Deus nos ajude. Estou no limite, não tem mais conversa. Ou seja, não precisa interpretação, não existe dubiedade. Ele está dizendo com todas as letras. Ele foi eleito por dentro de um sistema e de um regime democrático e quer governar sem os outros poderes. O que ele faz quando, por exemplo, usa os mecanismos da denúncia do Supremo para fechar o Supremo contra o Alexandre de Moraes e quer colocar o Alexandre Ramagem lá na Polícia Federal, é porque lá correm 3 grandes ações. Uma delas é sobre as fake news, que está o filho dele, o 03, o tal do Carlos. A outra é com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que está envolvido na produção de atos contra a democracia, atos antidemocráticos que o Supremo está investigando. O outro é a rachadinha do seu filho, Flávio Bolsonaro. E a dele, que todo mundo sabe do envolvimento que dá proteção a tudo isso. Então, nós não podemos brincar de fazer democracia. Os anos de chumbo da ditadura militar foi muito caro para muita gente. Muita gente teve que anoitecer e não amanhecer no Brasil. Muita gente foi torturada, muita gente foi morta, muita gente foi para o exílio. Na retomada dos processos democráticos, muita gente apanhou nas ruas. Eu era presidente de um sindicato na década de 80, o Sindicato dos Metalúrgicos. Fui membro fundador da CUT, sei o que isso representou. Não sei porque eu fui ler dos livros, porque enfrentei as repressões nas mais diferentes ações da Polícia Militar e da Polícia Federal. Então, nós não estamos brincando. Quando simbolicamente o Bolsonaro, o presidente, atinge o jornalista, ele dá respaldo para que no dia da imprensa, no dia de liberdade da imprensa, jornalistas sejam atacados, porque essas pessoas se sentem protegidas e o discurso dele caminha nessa direção. Então eu acho que nós estamos vivenciando um momento crítico, é um momento onde todos nós deveríamos estar unidos contra esse vírus. A estimativa é que o Brasil possa ter de 30 a 70 mil mortes. O que é que significa ter 30 mil? É se nós conseguirmos manter a taxa baixa de ocupação, da gente ter o fica em casa, realmente ficando em casa. Porque se nós fizermos essa abertura, nós vamos ter aí, não é 30 mil mortes, nós vamos ter 100 mil mortes, vamos ter 70 mil mortes. E nós queremos que esse país respeite as instituições, que a democracia, os freios e os contrapesos possam estar. Ora, ataca o PT. O juiz Sérgio Moro pode ser um dos maiores adversários ou até inimigo político do PT. E é. E ele diz
no governo do Lula e no governo da Dilma nunca tiveram interferência e não teve, porque não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, é um aparelho de Estado, a Polícia Federal. E um momento crítico como esse, nós temos que ter bom senso, responsabilidade, e os democratas, os pacifistas, os humanistas têm que saber que é hora de tomar medidas. Chega de tanta nota. A nota fica nas palavras frias escritas. Tem que ter ação. O presidente, ele comete cotidianamente crime de responsabilidade. Não sou eu que digo isso, são os juristas. Basta que a gente analisemos o que é que significa ele ir para dentro de uma cidade, fazer aglomeração, patrocinar movimentos antidemocráticos, pedir o fechamento do Senado, pedir o fechamento do Congresso, pedir o fechamento do Supremo e pedir o que é o mais absurdo, a volta do AI-5. As faixas são claras. Intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Ora, veja bem, é inadmissível isso. Chega, tem que ter medida, tem que frear esse homem. E o mais simbólico, eu estava hoje lendo a imprensa e uma das fotos que mais me chocou no último período é uma imagem comparada. Lá na década do nazismo, tem o Hitler passeando com uma criança. Coincidentemente, o Bolsonaro passeia com a filha de 9 anos. Ou seja, são as mesmas imagens simbólicas que representam o odioso, trazendo a inocência e a pureza das crianças. Secretário, a gente também observa que muito do que é espalhado aí nas redes sociais, muitas vezes, a grande parte dessas notícias vem de pessoas que simpatizam com a ala bolsonarista. O senhor também enxerga com preocupação esse desejo, esse prazer que às vezes as pessoas têm em estarem espalhando fake news e num momento como esse tão delicado que a gente passa, que é um momento de saúde, pandemia, e as pessoas insistirem, por exemplo, em estarem trabalhando numa verdadeira fábrica de notícias falsas? O que eu tenho visto é tão absurdo, é tão imoral, que dá assim um sentimento por dentro de dor internamente. Uma dessas imagens é um caixão de Sorocaba, onde ele é retirado, tem peritos da Polícia Federal abrindo o caixão e lá, quando abre, tem pedra em serragem. Este fato ocorreu há 4 anos atrás. É um processo de investigação que a Polícia Federal estava desenvolvendo para identificar os criminosos para receber seguros. Eles pegaram esta imagem e colocaram como se fosse em Manaus. Isso dá a dimensão de quanto está doente as pessoas estão doentes. Ou pegar a imagem de um senhor com sua filha, foi a imagem que mais foi replicada, dizendo que ele foi curado. Aí sai uma reportagem da filha dizendo que foi há 1 ano e meio atrás que aquela imagem foi tirada num outro cenário, numa outra circunstância. As fake news são produzidas com um mecanismo de banalizar e trazer para as pessoas um sentimento de que tudo pode. Por isso que o Supremo e o Bolsonaro estão com tanto medo. Porque quando nós falamos de fake news, essas fake news não são reproduzidas de um por um, não. Há robôs que disparam milhões e milhões. E isso não é feito com custo zero, não. É feito com muito dinheiro. Está se gastando milhões. Analisaram na semana passada uma fake news que botou o nome de Bolsonaro. Ou seja, ela foi repetida errada para 35 milhões de pessoas. Aí a pergunta, será que 35 milhões de pessoas foram capazes de cometer o mesmo erro? Não, muito pelo contrário. São robôs mecânicos pagam como... E aí a gente tem que identificar e saber de onde é que esse dinheiro está saindo. Quem é que está financiando, né?
Quem está financiando tudo isso? Ontem, eu não sou da turma, eu acho que às vezes a gente não pode fortalecer o nós contra eles, mas eles estão fazendo uma dualidade de dizer que eles são os puros e que todo mundo não presta. Não presta o PT, o PSDB, agora o Sérgio Moro, não presta o PDT, o PCdoB. Os únicos puros são os bolsonaristas. Ora, que aberração! Isso me cheira muito a defesa da terra, da tese da supremacia de uma raça. E nós já sabemos o que deu nisso. Foi a tese da supremacia do nazismo. Vamos construir uma raça pura, ariana. E fez com que tudo fosse perseguido. Judeus, comunistas, todos foram para as câmaras de gás, morrer sufocado. Então, é isso que nós queremos que as pessoas compreendam. Esse é o momento de ter unidade, de um projeto nacional. Nossa economia sairá muito fragilizada. Os estudiosos, seja o Banco Mundial, o FMI, fala que nós vamos ter uma retração aí de 4, 5, outros falam de 7. Tem estudiosos da economia nacional que falam que vamos ter uma retração de 11%. Ou seja, não há crise pior do que a que nós vamos viver pós-abertura. É muito mais grave do que a crise de 29, do claque da Bolsa de Nova York. Esta situação nos levará à necessidade de termos um único combate, que é o combate ao coronavírus. Nós não podemos ter o combate ao vírus da imbecilidade e da brutalidade daqueles que se acham supremo e superior a tudo. Bom, só lembrar de que, mais recentemente, o governador Camilo Santana, inclusive, desmentiu nas redes sociais uma fake news que dá conta de que todos os serviços essenciais no Ceará seriam fechados por via de decreto estadual. E o governador ele utilizou sua rede social para desmentir mais uma fake news. Por falar em fake news, o próprio governo, né, secretário, lançou a agência Antifake para ajudar exatamente a localizar e também punir essas pessoas que insistem em espalhar notícias falsas, que têm prestado um grande desserviço nesse momento. Bom, no mais eu queria agradecer a sua participação e para a gente finalizar... Me permita, Flávio, pois não. É muito importante a ferramenta que o governador e o governo do estado lançou. A Central Antifake do Ceará, ela está disponível. Qualquer matéria, qualquer assunto você pode checar. Vai lá, coloca e verifica se aquilo tem fundamento ou não. Isso dará para nós a certeza e a tranquilidade. O nosso governo e o governador Camilo Santana tem sido um dos mais atacados de fake news do Brasil. O Ceará tem um laboratório de mentirosos construindo inverdades e replicando em escala aqui no Ceará. Então nós não podemos permitir que essas mentiras estejam levando à morte e óbitos de pessoas inocentes. Coincidentemente, vem logo após a declaração do ex-presidente Lula colocando o governador como um possível nome à presidência da República. E depois disso, aumenta a quantidade de fake news. Bom, secretário, agradecer a sua participação e fique à vontade para suas considerações finais. Bom, primeiro nós estamos falando não somente para o Ceará, nós falamos para o Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba. Sertão TV é uma experiência que alarga as possibilidades de comunicação. Você está de parabéns, a equipe está de parabéns, e são essas ferramentas que nos levará a boa informação, bom diálogo e, por que não dizer, a ampla democracia e o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, um grande abraço e parabéns. Obrigado, secretário. Você fica por aí. No próximo bloco a gente tem mais um entrevistado. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. As belezas desse grande sertão e a história do nosso lugar, os talentos de uma rica região, os relatos e análises dos acontecimentos, tudo chegará mais longe através da primeira HDTV do Sertão Central, a nossa Sertão TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar
ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Oi, meu nome é Alfredo José. Eu gosto muito de ler. E eu quero indicar um livro da coleção do Jeff Kinney, Diário de um Banana. Esse aqui é um dos livros da coleção que eu gosto muito. Apoio Fundação Canudos. Tem novidade no Supermercado JV. Agora com serviço de padaria. Espaço amplo, agradável, variedade de produtos e bom atendimento. Em breve, reinauguração. Supermercado JV, uma economia para você. Estamos de volta com o Ceará em Pauta e nesse bloco a gente vai conversar com o deputado estadual pelo MDB, Leonardo Araújo. Deputado, prazer recebê-lo no Ceará em Pauta. Seja muito bem-vindo. Prazer nosso, meu querido Fabiano Barros e a todos os diretores desse grandioso empreendimento que é a nossa Sertão TV, aqui onde nós temos um acesso à notícia de forma direta e imparcial, especialmente o programa Ceará em Pauta, que é por você conduzido. É uma grande honra poder participar desse programa, nessa região maravilhosa, especialmente aqui, que pega a região central do nosso estado, onde está a nossa Madalena, da minha prefeita Sônia, do meu pai, doutor Francimar, e de diversos amigos que no dia a dia estão aí no município, e também a Ibaretama lá, com meu querido Edson Moraes e muitos outros amigos daquele município. Deputado, nos blocos passados a gente conversou com o secretário de Estado de Assis Diniz. Ele destacava algumas ações do governo do Estado relacionadas à classe produtora e eu queria sair dessa área institucional e tratar mais de política. Inclusive, foi um dos últimos assuntos que a gente tratou agora há pouco com o secretário. E a sua participação exatamente para a gente começar a comentar sobre esse assunto, porque nós tivemos no final de semana um tanto quanto conturbado depois da declaração do presidente Jair Bolsonaro, principalmente no dia da liberdade de imprensa. Declaração essa que tem repercutido nesse início de semana e, quer queira ou não, tem também gerado algumas manifestações de algumas entidades, não só da área jornalística, mas também da área política. E a Assembleia Legislativa, como é que está acontecendo as sessões de vocês? Já houve alguma conversa, mesmo que de forma virtual, pelos bastidores, de como é que tem pensado também os deputados estaduais aqui do Ceará sobre esse episódio que a gente presenciou no final de semana, deputado? A Assembleia Legislativa do Ceará está fisicamente fechada, porém os seus trabalhos, conduzidos pelo presidente Sarto, têm sido permanentes em diversos assuntos, especialmente nos relacionados a essa crise que estamos vivendo com a pandemia. Não se parou os trabalhos das comissões e nem os trabalhos necessários para a manutenção dos projetos legislativos do dia a dia, mas se intensificou virtualmente, de forma remota, através do sistema, os trabalhos e os encontros dos parlamentares para as decisões de interesse da sociedade cearense. O presidente Sarto, imediatamente, após o primeiro caso confirmado de deputado, o deputado Júlio César Filho, líder da bancada do governo, já tomou os cuidados necessários no sentido de fazer a desinfecção e também a limpeza da casa e isolar completamente o espaço físico da Assembleia Legislativa, que foi um ponto de foco no Estado público, onde vários deputados foram contagiados com o coronavírus. As decisões são importantes em diversas áreas. Por exemplo, a criação de uma comissão especial que eu tive a honra de presidir, que foi a Comissão de Repatriação,
de quase 300 estudantes, nós estamos trazendo mais um grupo de 60, Fabiano Barros, agora no próximo domingo. Quase 300 estudantes cearenses, a grande maioria do interior do estado, de famílias de uma condição financeira não abastada, que vão para a Bolívia, para o Paraguai, para o Uruguai e outros países para fazer curso superior e depois retornar para prestar serviço à sua comunidade, mas especialmente para dar continuidade à sua vida profissional. A grande maioria de estudantes de medicina, e esse projeto foi um grande apoio do governador Camilo Santana, que foi quem, através da sensibilidade, da decência e da humildade, autorizou os gastos e me autorizou a fazer a tratativa institucional, também a autorização do presidente Sarto, da Assembleia Legislativa com o Ministério da Defesa dos dois países, da Bolívia, especialmente, de onde vieram mais alunos, e também do Paraguai. No caso, esses estudantes, eles cumprem quarentena quando chegam aqui no estado, não é isso, deputado? Eles já vinham de uma quarentena. Esses países, eles são, Fabiano, eles têm um regime de imposto muito mais severo do que o regime imposto no Ceará. E no caso lá, especialmente da Bolívia, da cidade de Santa Cruz de la Sierra, a determinação da prefeitura é que qualquer estrangeiro, independente do que estivesse fazendo na rua, fosse parado na rua, ele seria processado e poderia ser punido até com a pena de 3 anos e 1 mês. E eles estavam confinados em casa há mais de 20 dias, todos. Essa turma que chega agora já tem mais de 50 dias de quarentena, passa por uma ação de desinfecção, tanto do lado boliviano, das bagagens pessoais, como verificação de aferição de temperatura e do quadro clínico, como do lado brasileiro, e vem transportados em ônibus do governo do estado, servido pelo governo do estado, secretário Nelson Martins, secretário Elcio, a quem nós damos total agradecimento por ter cuidado desses jovens, de Corumbá, no caso dos bolivianos, e de Foz do Iguaçu, no caso dos paraguaios, até Fortaleza. Durante o percurso existem locais autorizados de parada, autorizados pela Anvisa, eles param nesses locais para banho, para alimentação e chegam aqui em Fortaleza rigorosamente autorizados, passando para os seus interiores, onde ficam também orientados a permanecer nas quarentenas familiares. Com relação a essa situação do final de semana, deputado, o senhor enxergou como uma ameaça à nossa democracia? Voltando aqui à pergunta anterior. Sim, Fabiano, sem dúvida alguma. O que nós temos que observar no dia a dia do nosso país? Nós vivemos um Estado democrático de direito, uma das repúblicas mais bem estruturadas do ponto de vista legislativo, uma das melhores constituições e mais perfeitas do mundo, em tese, é a brasileira. É importante que se diga isso. Porém, nós vivemos um momento de amedrontamento por parte das instituições, numa tentativa, acima de tudo, não sei se ou não, ou se um blefe por parte do presidente Bolsonaro, mas uma ameaça a uma instalação do regime ditatorial. Quando se cala a imprensa, quando se bate em repórteres, seja o repórter que for, seja a emissora que for, é o direito à liberdade de imprensa, um direito constitucional. A imprensa não tem direito a fazer excessos, cometer excessos, nem ela, nem nenhum outro meio, nem o judiciário, nem o Ministério Público como instituição, nem uma Assembleia Legislativa como representante do Poder Legislativo. Os excessos têm que ser evitados de qualquer forma. Mas a imprensa viva, ela é a voz e o ouvido da sociedade. A sociedade fala pela imprensa e ouve através da imprensa. Então, a imprensa precisa ser mantida com total liberdade, com total direito de expressar a fiscalização do dia a dia da vida em sociedade. Isso, sem dúvida alguma, não há questionamento. E as declarações do presidente, de forma a intimidar o Congresso Nacional, não me interessa, nesse momento, se A ou B é presidente do Congresso, se é direito ou se é errado. Eu estou defendendo a democracia, a tripartição dos poderes, a não interferência da competência de um poder e outro, a
supostamente vinculado a um esquema de tentativa de proteção de atos ilegais de corrupção, ele é um desvirtuamento. E por que hoje o Bolsonaro tem como presidente fez a virtude da decisão do Supremo quando ele comemorou a não nomeação do presidente Lula como ministro da presidente Dilma. Então, ele quer deixar claro para a população de todo o estado do Ceará: nem sou de direita, nem sou de esquerda, nem sou lulista, nem sou bolsonarista. Sou povo, sou legitimidade, sou constitucionalidade, acima de tudo. Então, as declarações são gravíssimas, merecem repúdio de toda a sociedade. O presidente Sarto falou em nome da Assembleia Legislativa, ele tem esse condão de, como presidente da instituição, representarmos no dia a dia da sociedade, e sem dúvida alguma, meu caro Fabiano, são gravíssimos os atos praticados pelo presidente Bolsonaro, gravíssimos do ponto de vista de atentado à democracia do nosso país. E agora com a nomeação do diretor da Polícia Federal, também outra questão que está sendo bastante suscitada a nível de Brasília. Mas, deputado, a gente percebe que também, logo que tentam, de certo modo, coibir, por exemplo, a disseminação de notícias falsas, logo a primeira ideologia, o primeiro grupo político a se contrapor esse tipo de situação é geralmente os que estão sempre apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Ceará nós tivemos a criação de uma agência anti-fake por parte do governo do estado. Inclusive eu estava falando desse assunto agora há pouco com o secretário de Assis. Como é que o senhor viu aí esse embate na Assembleia Legislativa para a aprovação desse projeto, se não me engano, da deputada Augusta Brito, né? A deputada Augusta é uma que diz respeito a essa situação de combate exatamente a notícias falsas no estado. Fabiano, a deputada Augusta é uma líder nata, é uma pessoa do bem, a gente classifica assim, e eu não entendo que tenha sido esse ato do governo do estado, da Assembleia Legislativa, instalado em retaliação a qualquer membro do governo Bolsonaro ou defensor do governo Bolsonaro. Eu não entendo como tenha sido dessa forma. Uma das críticas, viu, deputado, uma das críticas que fazem é cerceamento da liberdade de expressão, né? Quem vai fazer essa fiscalização? Quem diz que aquela notícia, a pessoa não pode estar compartilhando de forma inocente por não ter conhecimento? E aquela pessoa que compartilha dessa forma também será penalizada por outra que fabrica a notícia? Enfim, são comentários que a gente escuta e que com certeza deve ter também chegado ao conhecimento do senhor. São comentários lógicos, mas acima de tudo comentários que podem vir a contribuir. Por exemplo, então, para não quebrar o raciocínio, como eu vinha dizendo, eu não concordo que tenha sido para calar, silenciar ou fazer qualquer espécie de ato de perseguição ou contraposição ao governo Bolsonaro, até porque o governador Camilo no Ceará não precisa disso. Hoje o governador Camilo, todas as crises que nós enfrentamos, que não são oriundas do governo dele, são oriundas de problemas históricos, internacionais e nacionais. A crise da polícia é histórica no estado do Ceará, ele saiu muito bem. A crise agora da pandemia, o governador Camilo está saindo muito bem, tendo uma condução de hombridade, mas acima de tudo de austeridade, tranquilidade para poder conduzir. Então o governador Camilo tem 90% de aceitação. Não há necessidade de ele fazer ou ir para esse enfrentamento com os defensores do governo Bolsonaro. Eu não entendo dessa forma. E até porque, dentro da base do governo, existe deputada respondendo a processo de instalação, a processo grave, por uma fábrica de fake news, montada na região dos Inhamuns. Isso é muito grave. E será algo também de fiscalização por parte do governo. E será a deputada da base do governo. Então, não foi nesse sentido que o governador Camilo Santana incentivou a sociedade a acompanhar a questão do combate às fake news, mas sim, e sem dúvida alguma, uma autoria da própria Assembleia quase uníssona de apurar qualquer espécie de divulgação falsa. Que a imagem não é só a imagem do parlamentar, ou do governador, ou do presidente da República. Por trás de um presidente da República, por trás de um parlamentar, de uma pessoa pública, existe uma história pessoal, uma história profissional, uma história familiar, e que precisam ser respeitadas.
eu tenho uma filha. Para mim seria de extrema gravidade, de extremo sofrimento, de extrema dor, ver a minha filha receber fake news a respeito da minha atuação como parlamentar, me envolvendo em qualquer espécie de escândalo antiético. Então, de fato e de direito, esse controle ele tem que ser feito pelo Estado Democrático de Direito. Ele não pode servir como forma de punição ou inibição, mas eles têm que servir como forma de fiscalização e evitar que esses danos sejam causados a qualquer cidadão cearense ou brasileiro. Bom, a gente faz um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu quero que o senhor comente a mudança de posicionamento de alguns colegas deputados, inclusive defendendo a abertura de alguns setores aqui no estado. Daqui a pouco, 3 minutos, eu volto já já. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá, eu sou Tess Felizardo. Quero congratular a alegria e agradecer a programação da Sertão TV. A Sertão TV que traz os rincões do sertão. Sertão TV, a gente se vê, a gente se reconhece e a gente se encontra em você. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Brisa Móvel, na velocidade das suas emoções. Oi gente, eu sou a professora Fabiana Cordeiro e venho nesse momento sugerir para vocês uma leitura prazerosa e que vocês também possam estar voltando ao tempo. Sugiro para vocês a obra Dona Guidinha do Poço, a peça, de autoria do nosso conterrâneo Félix Cordeiro. Aproveitem a leitura, fiquem em casa. Um abraço. Apoio Fundação Canudos. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o deputado estadual Leonardo Araújo. Deputado, com relação a esse embate que a gente vive no Brasil, de um lado há quem defende o isolamento, de outro há quem não defende. Defende a economia, que o comércio tem que reabrir, que da forma que está as medidas estão inúteis, as pessoas continuam circulando. E a gente percebeu também que teve deputados mudando de posicionamento, como é o caso da deputada doutora Silvana, estava defendendo inclusive a abertura aí de igrejas. Como é que o senhor vê toda essa situação, desse embate político que se travou principalmente nas redes sociais? De um lado há quem defenda, de outro há quem não defenda. E também na mudança de comportamento de alguns colegas deputados. Fabiano, eu me preservo de fazer qualquer crítica a qualquer colega tocante especialmente ao funcionamento. Porque a mudança de funcionamento ela é racional. Ela é muitas vezes justificada pelo diálogo e com capacidade de ser convencido ou de convencer. Ou por influência também das bases, né, deputado? Ou por influência das bases, das lideranças que acompanham. Então, é essencial que se tenha a consciência. Eu vi aqui agora alguns posicionamentos de alguns colegas, que nós temos grupos de WhatsApp, estava abrindo aqui agora, vendo alguns posicionamentos realmente pela abertura, mas eu não os critico. Eu tenho meu posicionamento com relação à quarentena,
tenho meus posicionamentos com relação, acima de tudo, à preservação da vida. Nós vivemos uma dubiedade, uma dualidade, uma disputa de dois momentos extremamente constitucionais, de duas situações extremamente constitucionais. O direito estabelecido do cidadão a ir e vir, né, e a manutenção da vida através do trabalho, e o direito à própria vida, que também é defendida na Constituição Federal. Nesse momento de dualidade entre artigos que preservam direitos sólidos da nossa Constituição, tem que se fazer a opção por aquele que é mais forte. E a vida, a preservação da vida, ela chega a ser mais forte do que qualquer outro, ela é mais forte do que qualquer outro, até pela imposição do direito natural. O direito natural, nesse caso de pandemia, ele se sobrepõe ao direito positivo. O que significa isso? O direito natural de proteger as vidas, sobrepondo ao direito constitucional positivo, imposto pela legislação pátria, de se permitir o direito de ir e vir. Então, é constitucional totalmente a questão da determinação de isolamento, mas, acima de tudo, Fabiano Barros, é o direito natural dos governantes, do governo e da sociedade de preservar a espécie humana, de preservar a vida. Deputado, para você ver como a situação ela é bem complicada e cada região tem a sua forma peculiar, principalmente econômica. Por exemplo, Xeramobim tem a maior indústria da região do Sertão Central cearense, o senhor já deve ter tomado conhecimento disso, claro, a Cocalc, é a fábrica de calçados. Inclusive tem um braço dela atuando também no município de Itauá. E essa indústria, ela emprega ou empregava algo em torno de 4 mil funcionários. Ela ainda está conseguindo pagar por via da MP federal, que permitiu, a medida provisória que permite o pagamento de 30%, o governo entra com o restante. Então, pelo menos quanto ao emprego, está conseguindo manter. A preocupação, por exemplo, da indústria é quanto honrar os compromissos com os clientes internacionais. E ela vê com muita preocupação o fechamento pelos próximos dias. Aqui trabalhando uma hipótese, se uma indústria dessa chegar a fechar em Xeramobim, o impacto econômico é dos maiores. Xeramobim vai perder sua principal fonte de renda, não diria principal, mas na área da indústria sim. É um impacto considerável, afinal a gente está falando de 8 milhões de reais mensais na economia do município do interior do estado, que pouco a gente consegue ver indústrias desse porte. E para o senhor ver como cada região tem a sua forma peculiar. E vocês também têm escutado esse reclame dessas regiões cearenses, deputado? Porque Fortaleza é uma situação, mas o interior do estado também tem suas formas peculiares. Ou não? Tem sem dúvida alguma. Todos os meios sociais estão chegando, os reclames estão chegando pelo meio virtual, aos deputados, aos governantes, às instituições, os representantes de classe estão nos procurando. Agora mesmo essa questão da PL, da redução da mensalidade escolar, que é mais uma vez, a meu ver, um ato inconstitucional do Estado, entrando diretamente na questão privada das empresas municipais instaladas no Estado, empresas particulares instaladas no Estado. Então, sem dúvida alguma, nós temos aí um grande enfrentamento a ser feito. Esse enfrentamento real, que é o enfrentamento da economia com a vida. Em qual momento, em qual país, uma pandemia dessa passou que não deixou a economia, que não deixou rastros negativos na economia? Mas as vidas estando poupadas, preservadas, na sua grande maioria, nós temos a condição de recomeçar, porque o ser humano ele é mutável. Ele chega a ser, em determinados momentos, totalmente englobado pela sociedade e é um ser social. Então ele pode se adaptar a essas novas circunstâncias econômicas. Já o morto não será recuperado. Eu sou um defensor ativo da vida,
Eu sou um defensor ativo, acima de tudo, da questão do isolamento nesse momento. A questão das empresas é preocupante. O Brasil, assim como todos os demais países do mundo, passarão por exceção, salvo me engano, para não dar nenhuma informação como fake news, salvo me engano, a Austrália, o continente australiano, pela sua primeira-ministra, combateu o coronavírus de forma eficaz, de uma forma inacreditável. Estão até comparando a Santa lá, né? Todos os demais países que foram atacados pela pandemia, eles são, sem dúvida alguma, arrasados economicamente. Mas esse arrasamento será provavelmente maior do que a Grande Depressão de 1929, quando muitos bancos quebraram, quando a economia mundial quebrou. Ela é real. A força do trabalho do ser humano é de bravura, de luta. O exemplo, a raça humana, ela por si só já se diz capaz de sobreviver às intempéries. Especialmente aqui eu faço isso dos nossos cearenses, Fabiano, que sobrevivem aí no dia a dia com esse intempéries do clima, intempéries da economia, e nós conseguimos nos sair muito bem, graças a Deus. Por falar em cearenses, tem passado maus bocados, na realidade, o brasileiro para receber esse auxílio emergencial do governo federal. Nos municípios aqui da região do Sertão Central cearense, as filas são tremendas, tem pessoas armando rede, passar a noite na fila para aguardar uma vaga, para conseguir ser atendido. Tudo por conta de um aplicativo do governo federal que não consegue gerar o código para sacar esse benefício, seja pelo caixa eletrônico, seja pela lotérica. Deputado, já houve alguma cobrança da parte dos deputados estaduais cearenses ao governo federal? Ou estão deixando isso para a Câmara, para os deputados federais cearenses, para que eles puxem lá as orelhas do ministro para tentar chegar numa solução, porque da forma que está, realmente é uma situação muito humilhante para as pessoas que estão precisando sacar esse benefício? Aí, Fabiano, haveria uma interferência de competência. Claro, não foge à Assembleia Legislativa o direito ao debate, porque o parlamento já diz, tem de falar e quer de falar, e a gente tem que debater, discutir, dessas discussões até fazer intermediações com os deputados federais para tentar chegar no consenso. A grande nuance do que está acontecendo nesse momento é a forma como está se botando a população na rua, ao risco, né? A população mais carente. Não sei se você tem conhecimento, mas a classe média, Meireles, Aldeota, já passou pela sua pandemia e a grande maioria das pessoas com condição econômica e financeira já estão imunizadas. Então, isso agora avança para a periferia. E se foi como foi dentro dos bairros de classe média alta, bairros ricos da cidade, como será quando chegar 100% na população aí, dos grandes bairros, a população mais humilde, onde as residências precisam ser divididas não por quarto, como na minha casa, eu fiquei em isolamento num quarto, mas sim um quarto para 5, 6 pessoas nas casas da periferia. Então nós teremos aí um aumento muito grande nas mortes. E como eu soube aqui, informação de que será no fim, aonde fica a sede do Sertão TV, houve um aumento após a busca por essa humilhante, entre aspas, porque a expressão sua, ida à Caixa Econômica para receber esse benefício. O benefício é bem-vindo, qualquer ele, principalmente num momento desse, para toda a população, sem dúvida alguma, mas precisa se ver uma forma concreta de liberação desses valores, porque ainda nós temos a técnica, a grande maioria dos cearenses, principalmente no interior do estado, a técnica de só acreditar no dinheiro que está na mão, não acreditar só no dinheiro na espécie, não acreditar na possibilidade de passar o cartão depois, o dinheiro está lá, as pessoas com medo de deixar o dinheiro não tirar Exatamente. Ser resgatado, ser devolvido, então isso causa o pânico. Nós temos que compreender, é a sobrevivência de cada um que está aqui. Exatamente. Deputado, já para a gente encerrar, a gente está falando um pouquinho de política também nesse tempo de pandemia, como é que vocês também têm enxergado, o senhor tem enxergado essa possibilidade de adiamento do pleito eleitoral, até porque apesar da quarentena, mas as lideranças políticas permanecem ativamente mirando as prefeituras,
Essa articulação que ela não para, mesmo independente de estar ou não estar em quarentena, está ou não está, é algo que é permanente. Como é que o senhor está enxergando? Vê possibilidade de adiamento mesmo no pleito eleitoral ou não? Eu tive a oportunidade de falar, assistir, interagir com um dos ministros, o ministro Barroso do TSE, e a intenção do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é de realizar as eleições realmente no prazo do dia 3 de outubro. Não haver nenhuma alteração. Porém, ele não fechou a possibilidade para que venha a ser feito um adiamento dessa eleição para 15 de novembro ou 3 de dezembro. Em virtude de quê? De que a eleição, por ser um evento democrático, ele automaticamente passa pela aglomeração de pessoas. E dependendo do estado dessa pandemia, nós podemos autorizar, nós enquanto Estado, enquanto autoridade, autorizar ou não o avanço das eleições para que evite contágio e maior número de mortes, né? Porém, precisa dizer e ser claro que essa decisão não é do TSE. A data da eleição é prevista em Constituição Federal e precisa ser uma emenda para o caso específico da eleição de 2020 da Câmara, devidamente promulgado e sancionado pelo Presidente da República, tá? Deixando claro que os prazos de filiação e mudança de domicílio não serão alterados. Somente o dia da eleição é que está em pauta para ser alterado. Quem estava filiado no dia 4 de abril terá direito a ser candidato, terá direito a ser no seu domicílio, mas quem não tiver não terá um novo prazo, não terá uma alteração desse prazo. Perfeitamente. Deputado, obrigado pela sua participação e pela disposição de conversar com todos os telespectadores aqui do Ceará em Pauta. Eu peço desculpa, Fabiano, pelo atraso no início da nossa conversa, e são muitos afazeres, e também por ter demorado tanto a participar do programa, já deveria ter vindo antes. Estou abrindo possibilidade para quando for necessário que a imprensa que quiser qualquer esclarecimento ou prestação de contas do nosso debate, eu estou à sua disposição. O programa, sem dúvida alguma, Ceará em Pauta faz parte de uma grande região do nosso estado, mas do estado de uma forma geral, não só da região central, mas do estado de uma forma geral. Merece o nosso respeito, merece a nossa participação. O tempo que é relativizado e entregue à imprensa não é um tempo perdido, ele é um tempo ganho, onde se dá a oportunidade do deputado, do prefeito, do presidente prestar conta dos seus atos, prestar conta do seu mandato aos eleitores, dizer a que veio, dizer o que fez, dizer o que cumpriu, se posicionar, ser polêmico, discordar, porque faz parte da democracia. Então, o noso agradecimento e abraço a todos que fazem o Sertão TV, abraço aí para os nossos prefeitos da região e todos os nossos aliados, minha querida prefeita Sônia Costa, essa grande guerreira aí do município de Madalena, meu querido Edson Moraes de Baretama, são pessoas muito ligadas ao nosso mandato. Meu abraço a você especial, Fabiano, dizendo que estou à inteira disposição. Obrigado, deputado, e a você que acompanha o Ceará em Pauta, nosso muito obrigado pela audiência e não esqueça também de nos acompanhar através das nossas redes sociais. Até a próxima edição.